convite que a gente faz a todos vocês, como nós fazemos individualmente a nós mesmos, é que nesse dia de trabalho a gente possa pensar em atitudes, em atividades, em propostas, para que esse nosso estado tão rico, tão grandioso, com tanta coisa a oferecer, possa continuar sendo o reflexo desse espiritismo que reflete o evangelho do nosso Mestre Jesus. A gente lembra, por exemplo, de uma circunstância, né? Fontana vai lembrar isso melhor do que a gente, mas a dona Neném Luoto é ex-presidente da União, a gente até comentou isso no CRC. Ela esteve, quando ela conheceu o Chico, ela quis mudar para Uberaba, né? Imagina, a gente chega, igual o Netinho falou, conhece aquele homem, um homem que vive o Evangelho, porque nós entendemos que não é o fato de ser espírita, e muito menos de ser médium, ou vice-versa, que definia quem era Chico Xavier. O que definia ele, o que refletia nele essa mudança nas pessoas, era seu comportamento, era sua postura, era sua fala, porque quando ele psicografava uma mensagem daquela ali, muitas vezes ele era levado a viver uma circunstância e ele imprimia na sua vida o livro. Então nós somos convidados também a fazer isso, a colocar na nossa vida. Então, Dona Neném viu o Chico e falou assim, eu vou mudar para Uberaba, já começou a pensar nisso, vou mudar, eu vou morar aqui, vou ficar do lado do Chico, vou conviver com ele. E Emmanuel, na sua sabedoria, no seu exemplificação de amor, de dedicação ao Cristo, ele escreve e responde para ela uma frase que é o reflexo para todos nós como do movimento espírita. Ele escreve para ela assim, mourões juntos não constroem cercas. Então, nós aqui estamos com o objetivo de construir essa cerca. Cada um de nós, nas regiões que nos são propostas, situadas, tem um papel a fazer. Mas não quer dizer que nós não possamos estar juntos, interligados, construindo essa definição de amor, de esperança, porque, eu repito, nós temos sentido e percebido, nesse primeiro momento, na União, como também outras atividades, e propriamente na União no passado, que a grande questão que atrasa o desenvolvimento do Espiritismo, talvez uma das mais complexas, é as nossas relações. Talvez seja a hora de nós termos coragem, de nós observarmos o que nos trazemos em nós e buscarmos identificar uns nos outros esse sentimento. E nós tivemos uma lição sobre unificação com uma pessoa simplória, vamos dizer assim, na assertiva da palavra, assim, um senhor que frequentava uma casa espírita, uma pessoa muito simples, mas que encontrou no Espiritismo uma chave de esperança, de fé para a vida dele. E ele começou a participar, a frequentar. E ele narra que um dia entrou na casa espírita que ele participava, uma pessoa que, quando ele bateu o olho no rapaz, ele tomou uma aversão instantânea. E ele, assim, buscando uma renovação íntima, um objetivo de transformação moral, ele não entendia que sentimento era aquele. E ele foi vivendo aquilo, fugia do companheiro, não tinha paciência de ouvir ele, e passado um tempo, ele resolve o que a gente chama aqui, em Minas Gerais, bater uma laje. Ele foi bater uma laje no barracãozinho dele, e ele convidou várias pessoas, incluindo pessoas da casa espírita, mas não chamou a pessoa que ele tinha a aversão. Mas chegado no dia lá, não aparece ninguém. Qual que é o único que vai? Qual que é o único que chega? Justamente aquele que ele tinha um sentimento contrário. Então ele é convidado, né, vamos dizer assim, compulsoriamente, a conviver aquele dia, e lá no cimento, na massa, no esforço físico,
Ele começou a entender o companheiro, ver o outro lado, conversar, e terminaram o dia como amigos, que são até hoje. Então, talvez esse esforço que nós precisamos fazer, de modificar, de tirar as nossas diferenças, de captar em cada um o que há de melhor, para que a gente possa construir um movimento espírita de unificação, que nós possamos sair daqui com muitos amigos, com muitos objetivos, mas principalmente nós colocarmos essas vivências no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa postura, na nossa fala, na nossa ação. Tem um amigo nosso aqui que brinca que até o jeito de subir no ônibus, o do espírita, tem que ser diferente, porque nós somos exemplos, onde estivermos, de vivência, de comportamento, porque nós temos o compromisso de representar a revivência do Evangelho de Jesus. Obrigado a todos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Todo esforço voltado para o Cristo é um esforço muito interessante, né? Eu estava me lembrando, então nós já tivemos de uma certa forma uma preparação de plano para nós trabalharmos. Fiquei muito feliz, porque são princípios, né? São bases fundamentais, algumas coisas colocadas aqui, principalmente pelo Alisson e pelos demais também. Nos fundamentam vários princípios. Nós somos uma área nem tão nova, e eu estava doido para levantar para falar da nossa área para os dirigentes, porque vocês vão perceber que, de uma certa forma, inclusive vocês são dirigentes, mas nós ainda temos um aspecto de desconhecimento de que é a área propriamente dito, do seu alcance, das suas interfaces, e o nosso esforço é procurar colaborar para que seja melhor conhecido. Nesse sentido, então, nós temos que nos valer daquilo que nós entendemos, daquilo que está escrito, e procurar reavivar em nós essas lembranças que nós temos, isso que já foi dito aí, né? Dessas bases chamadas cristãs. E algumas coisas nós queríamos colocar para vocês. Eu fiquei curioso para saber se não desliga a luz aqui não sei se tem. Mas é por causa da filmagem, eu acho, né? Que talvez precise da luz aqui. Porque estou falando isso para melhorar a qualidade de imagem dos slides, mas de qualquer forma nós vamos prosseguir, dizendo aqui o seguinte: o nosso foco é buscar verdadeiramente, então, nos assenhorar de uma posição de obreiros do Senhor. E como é que a gente faz isso, né? Joana, enquanto que alguns estavam falando, estava me lembrando de Joana de Anjos, que ela diz que é muito comum algumas dificuldades que nós sentimos, por isso ser natural nos nossos estágios espirituais que vivemos. Mas o que ela diz, o que não é comum, é o pouco esforço que fizemos para ser melhores. Vindo dela, vindo de uma série de outros, faz com que a gente tenha que reflexionar, né, no sentido dos nossos esforços. Então não foi esforço nenhum vir para cá, embora a gente sinta cansaços físicos em determinados momentos, mas a gente percebe a nossa relação com o plano espiritual, o nosso espírito assumindo a posição de ser imortal. E aí eu queria colocar aqui uma responsabilidade para todos nós. Algumas coisas já foram ditas, mas outras. Nós somos espíritos que já existiam quando Cristo se fez homem entre nós. Alguém tem dúvida disso? Se nós já existíamos, o que nós estávamos fazendo então, para a gente então poder ter uma ideia desses 2000 anos e chegar nos tempos atuais e se conhecer melhor? É muito interessante isso, né? Eu sou espírita há uns 50 anos mais ou menos, mas antes eu era da igreja luterana, essa igreja dos europeus, do Lutero, e tinha algumas dificuldades, buscando entendê-las, que nós paramos na doutrina, que ela tem essa capacidade de, ou pelas vias da filosofia ou da ciência da própria religião, nos dar as respostas. E aí, para a gente ter essas respostas, nós precisamos nos situar no tempo e no espaço. Se nós somos seres imortais, nós temos experiências crísticas em nós. E aí nós temos tido a informação daqueles que são videntes, que Leon Denis tem nos acompanhado, tem estado mais em nossas casas espíritas, na própria federação. Isso significa alguma coisa, né? Ele, com seus olhares, suas investigações, com essa filosofia, ele tem buscado fazer com que a gente acorde em nós aquilo que ele escreve no livro, né? O Ser e o Destino,
Quando ele fala nos potenciais de alma, quando ele fala na vontade, quando ele fala em toda uma condição que nós temos de buscarmos fazer melhor e prosseguirmos colaborar. Eu não tenho dúvida daquilo que foi dito aqui pelo Alisson e outros, nós somos representantes do Cristo nessa hora, tendo aqui uma função muito importante, de buscar fazer o quê? Se eu limpar o meu espelho, se eu como ser imortal, eu tratar daquilo que o Aço falou, diminuir os meus eus, para que o Cristo possa se fazer, eu vou passar melhor a mensagem. Então todo o nosso esforço tem sido no sentido da gente reavivar o Cristo em nós, o Cristo vivo, não o Cristo do crucifixo, nem do texto evangélico, da parábola bonita, o Cristo que nos acompanha, que está ao nosso lado. E aí voltamos ao Chico. Nas oportunidades que nós convivemos com ele, é claro que nós sentimos algo diferente que a gente precisa refletir. E precisa também pensar por que ele não tem estado mais com a gente. Será que às vezes nós estamos no enfoque pessoal? Nós estamos no personalismo e nós nos esquecemos do Cristo? São coisas que a gente vai procurar colocar. A verdade é que nós vivemos um mundo intenso de transformações agora, intenso em nós, sempre vivemos transformações, mas agora em termos de transição planetária, nós vivemos um mundo onde nós temos o quê? Nós temos em nosso mundo íntimo e no nosso mundo coletivo, que acaba sendo um espelho de nós, o quê? Nós ainda temos infelizmente muita dor, muito desconforto, né? Aguardando socorro, e às vezes nós ficamos nas contendas estéreis secundárias não conseguindo fazer isso, e aí é uma responsabilidade. Nós, como área, atendimento espiritual, tem nos seus vários setores a oportunidade de prestar essa consolação. Chama-nos a atenção que cerca de uns 8, 12 anos atrás, Bezerra perguntava, a doutrina está conseguindo consolar? E pelas formas repetidas com que ele perguntava, nós nos indagávamos e entendíamos que a doutrina não estava nem no sentido de nós mesmos, próprio, muitas vezes trazendo os elementos de consolação. E aí ele foi fazendo isso por vezes repetidas, até que ele nos deu a dica. Vocês não estão conseguindo consolar, porque existe uma espécie de autossuficiência ainda em vós, que faz com que os espelhos estejam meio embaçados, e a imagem crística, ela fica embaçada. Ou seja, nós ainda temos, e como o Alisson lembrou, infelizmente, o maior adversário do Espiritismo continuamos sendo nós muitas vezes, com os nossos personalismos, com as nossas formas de interpretar, o que já fizemos ao longo desses 2000 anos. Mas resgatando as lembranças que nós temos do Cristo, diz Emmanuel que a gente pode fazer isso de duas formas. Nós podemos buscar, fechar os nossos olhos, diminuir as nossas percepções exteriores e encontrar algo de sinalização interior, uma espécie de lembrança, de emoção, de sentimento que possa aflorar e que possa nos dar. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma atração especial pelo Domingo de Ramos. Eu me sentia bem no Domingo de Ramos. Só que na sequência, esse bem ficava substituindo por uma espécie de tristeza que eu não conseguia entender. Aí vinha a sexta-feira, vinha a paixão, vinha a Páscoa e essa sensação. Muito tempo depois eu fui entender o quê? Que possivelmente muitos de nós estávamos naquela multidão que Pilatos perguntou, vocês conhecem esse homem? Aí muitos de nós tomamos atitudes diferentes, alguns viraram as costas, outros buscaram subterfúgios, outros continuaram iguais, e isso está escrito por uma turma que está entre nós hoje, psicografando e dizendo, nós somos aqueles que nós damos conta daquela época, logo em seguida, porque não imaginávamos que desse crucificação, achávamos que aquilo ia ser só aquela contendazinha, deu na crucificação, aí a gente viu a mancada que deu, e aí como reparar? Pedimos oportunidade ao Cristo, Ele nos deu a oportunidade de reencarnar em vários momentos, em várias regiões do mundo, e hoje nós estamos possivelmente na sapata do Evangelho, buscando colaborar com o Cristo para ser mais evidente. Então, nesse sentido, infelizmente, essa situação existe, isso está escrito, tem sempre a referência embaixo onde isso está,
Como diz o próprio Leon Denis, há uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida, e o que acontece? O pessimismo acaba, muitas vezes, nos invadindo, e é o que dá origem a uma série de situações que nós temos aí, na forma de suicídio, depressão e por aí vai. Ou seja, os nossos espíritos, de alguma forma, não estão conseguindo entender e aceitar a oficina da reencarnação. E aí nós temos, por contrariedades, estabelecendo uma série de situações na Terra, a quem nós denominamos doenças, problemas, etc., que a gente precisa reavivar. A Joana já dizia, os desafios existenciais, que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo. Esse grifo é nosso, na sua afeição da alma. Ou seja, o Espiritismo cumpre com uma função. Mais adiante nós vamos mostrar que ele é uma espécie de movimento renovador do planeta. Ele veio para ajudar em vários outros momentos, e especialmente agora, como foi dito aqui pelo Netinho, e todo o trabalho que Minas faz bem, do Evangelho Redivivo, de reavivar em nós essas lições chamadas crísticas. Obviamente são tempos de transição, não tempos quaisquer. E aí é importante fazer uma chamada. O Reformador vai publicando, parte das coisas que eu estou dizendo aqui são mensagens, elas vão ser publicadas pelo Reformador. Bezerra de Menezes, há uns 4 anos atrás, ele nos dizia, os tempos atuais não são tempos iguais a outros tempos, eles são tempos que guardam similitude, e ele grifou a palavra similitude, com os tempos da presença do Cristo vivo entre vós. E essa mensagem, então, ela permite a gente analisar, ele faz mais outras situações, ele permite a gente entender que o momento que nós vivemos de transição planetária é um momento muito parecido com aquele momento que o Cristo renasceu, se fez homem entre nós. E aí assumem-se as responsabilidades. Bezerra diz então que novas reencarnações nós vamos ter, todos nós que estamos aqui, mas nós precisamos aproveitar bem esse momento que nos guarda possibilidades maiores. E ele até vai cronologicamente dizendo, outros tempos atuais, só daqui a 6, 8, 12 mil anos, vocês precisam pensar e aproveitar essa situação, chamando-nos à responsabilidade desses tempos de transição, que eu vou aqui acelerar um pouquinho para nós poder fechar no nosso tempo. Se nós estamos na escala de evolução de mundos, nós estamos saindo aqui, nós estamos entrando aqui, nós vamos estar mais aqui a depender mais de nós do que propriamente de qualquer outra programação. É claro que nós temos os Espíritos nos chamando a atenção que isso vai andar, independente de nós, mas a grande oportunidade que nós temos, nós então, falando de nós encarnados aqui, nós nascemos, renascemos aqui nessa encarnação, num período de provas e expiações, com o planeta no período de provas e expiações, e nós vamos desencarnar já com o planeta, como diz o próprio Bezerra, a partir de 2010, caminhando mais num período de regeneração. Agora isso vai depender de quê? Do reino de Deus, de nós, da nossa atividade, da própria doutrina conseguir ser, como diz o Netinho, vivida, né, e experimentada entre nós. O mundo de forças eletromagnéticas nos visita. Nós sabemos, está lá no Livro dos Espíritas, né, que nós somos pelo mundo influenciados, e nós influenciamos o mundo. Então, nesse sentido, essas forças, elas precisam ser conhecidas, para nós termos uma forma de trabalhar com elas, de nós ordenar elas, de renovar elas espiritualmente, para que esse mundo seja mais regeneração do que provas e expiações. Diferença grande entre esses dois mundos. Não é que o mal deixe de existir na regeneração, mas ele já vai ser sobreposto pelo bem. Os corações que pulsam com outros corações vão sustentar essa vibração, e nós vamos ter menos mazelas, querelas e contendas entre nós. Agora, qual é a nossa posição? Né? Nós somos aqui pessimistas, otimistas, nós estamos conseguindo, como olhar neste mundo chamado atual e futuro,
Que visão que nós temos? Ou então nós fizemos isso muitas vezes, como já fizemos então em reencarnações passadas. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: cada de nós é uma, como foi dito aqui, muito arrojada a posição do Alisson, não foi do Alisson, não, foi do Netinho primeiro, de nos chamar cartas vivas do Cristo. Mas vamos a Paulo, vamos a um percurso que esse Espírito fez. Talvez nas histórias das reencarnações, o único que conseguiu numa só fazer o avanço de Saulo para Paulo. Nesse sentido então, para ser cartas vivas, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos saber o que nós estamos falando. Nós não temos mais o direito de falar em nosso nome, eu acho isso ou aquilo, eu já tenho que ter mais certeza, eu tenho que ser mais tolerante, eu tenho que verdadeiramente, como já foi dito aqui, vivenciar mais essa doutrina. E aí, o Cristo estaria, então, como ele fez em vários momentos, nos perguntando: afinal de contas, que buscais? Voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E aí vem uma questão interessante para nós analisarmos como doutrina que nós somos. Doutrina que não é a religião do futuro, doutrina que é o futuro das religiões. Então vim aqui subindo aqui para chegar aqui hoje, passando pelo templo e tantos outros que nós temos, cheios de falso, de adorno. Mas será que o Cristo está lá? Então nós temos que resgatar aquilo que a Casa do Caminho foi, aquilo que a essência dos primeiros cristãos foram, aquilo que nós ainda em nós trazemos lembranças, fazer com que então a gente consiga, como diz aqui, que o Cristo se encontre no umbral de todos os templos religiosos, perguntando: e afinal de contas, o que vocês querem? O que vocês buscam? Vocês têm noção de que são? Vocês têm noção que são seres imortais? Sugiro que se leia e estude uma passagem, quando ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, a discórdia. Isso foi num dia, num domingo à tarde, e estava lá a multidão junto com os discípulos, num converser danado. E aí o Cristo, para variar, recuava para fugir daquelas vibrações e até ter uma capacidade, ter um olhar mais objetivo sobre o que estava acontecendo. E os discípulos inquiriram, disseram assim: e aí, não vai falar nada? Não vai ajudar? Aí ele disse assim: de vocês, deles eu entendo, porque eles não conhecem a vida imortal. Agora de vocês não. Vocês já sabem que são imortais, só que vocês estão cometendo o equívoco, vocês não estão raciocinando, vocês não estão vivendo o ser imortal que vocês são. Algumas palavras são minhas aqui, mas foi esse o contexto, a noção que ele trouxe. E aí ele vem com o enunciado: eu não vim para trazer a paz, eu vim para transformar. E será que nós conseguimos, vamos dizer assim, nos assenhorar dessa condição? Nesse sentido, então, nós temos os exemplos, foram aqui citados. Para cada um de nós, mais um, mais outro, são exemplos maravilhosos de espíritos que compreenderam a mensagem cristã e buscaram, acima de tudo, vivê-la, como já foi dito aqui. E ele nos diz que todos nós que estivéssemos aflitos, precisávamos do consolo que o buscássemos. Então, em função do que a gente tem para apresentar, esse texto é conhecido: todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Será que nós temos conseguido entender e consolar? Kardec, obviamente, percebendo isso, num determinado momento, num discurso que ele fez em Lyon e Bordeaux, ele diz: coloque em primeira instância o consolo, que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Então todos nós, gente, nós temos uma possibilidade de ser uma carta viva do Cristo, e onde quer que nós estejamos, nas 24 horas do dia, nós estejamos cientes,
nós estejamos apostos, com uma espontaneidade, para que os Espíritos possam nos acionar, com todos os nossos efeitos e limitações, para nós sermos um representante do Cristo, porque a nossa sociedade precisa. Mais adiante nós vamos falar, Bezerra falando e tantos outros, a humanidade nunca precisou tanto do Cristo. Mas se nós, de uma certa forma, nos reservarmos às nossas reuniões mediúnicas, reuniões de estudo, etc., para fazer o Cristo se fazer, o que vai acontecer? E eu tenho uma passagem com o Chico que me chamou muito a atenção. Lá naquela estação férrea antiga, aqui em Belo Horizonte, estávamos com ele e perguntei para ele o que ia ser o futuro da mediunidade, tinha interesse em saber. Né, ia ser a relação nossa com a evolução em relação à mediunidade. E aí ele convidou para subir as escadas, chegamos no segundo piso, e aquelas janelas de vidro assim, dando para a rua, o Chico falou o seguinte: a humanidade precisa se relacionar, ela precisa conseguir viver de uma forma mais contínua esse intercâmbio que existe. Então a mediunidade vai servir para a rua, a mediunidade vai servir para a conversa. Está vendo aquele monte de gente caminhando aí na rua? Essas pessoas em relação uma com as outras, que vão ter a possibilidade de fazer uma relação com o plano espiritual, e vão poder fazer esse planeta melhorar. Se nós trazermos no contexto de nós hoje, não tem nada de errado. Por que eu digo isso? Irmã Veneranda do nosso lar, a Veneranda diz o seguinte, abre aspas: as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos apresenta, fecha aspas. O que quer dizer isso? Veneranda, alguém que como Bezerra optando por ficar na terra, Veneranda optou por ficar no nosso lar, por lá com milhares de horas trabalhadas, está lá ela para nos ajudar. E o que acontece? Ela diz que não tem nada de errado. Tudo que nós precisamos como ordem de Deus, nós acontece nas 24 horas do dia. E aí, levantamos, sintonizamos, fizemos nossa prece, colocamos nosso coração numa boa relação com o coração. Isso dura até as 9, 10, meio-dia, ou vai até a tarde? Ou daqui a pouco a gente está chutando o balde e nós estamos nos esquecendo disso. O Evangelho veio para ser vivido nas 24 horas do dia. Uma outra situação que tem acontecido, estou falando de mim, que eu posso falar, não posso falar de vocês. Estou falando o seguinte, eu sou um cara que tento me controlar, ser educado, polido, etc., para corresponder a isso que eu estou falando. Mas chega uma determinada hora que eu estou dando uma botinada em alguém. E aí eu percebo, e me perguntando e tentando buscar a resposta disso, eu percebo que isso já não é mais um comportamento da persona Hélio, dessa encarnação que eu estou tendo como Hélio. Na verdade é um reflexo da encarnação que eu fui como João, como Maria, lá para trás. Ou seja, nós estamos tendo os nossos eus se misturando agora, já como seres imortais, porque essa é a fase que nós temos agora. Muitas vezes alguém nos procura, que está sofrendo na casa espírita, é pretensão nossa querer resolver o problema do sofrimento, porque o sofrimento é milenar, o sofrimento vem não sei de onde. Então o que acontece? Se nós estivermos com essa noção de seres imortais que não somos, mobilizar toda a condição em nós vamos provocar o consolo, mas a cura é pretensão nossa, e aí nós temos que fugir sobre as armadilhas da cura, que tem nos dado problemas aí, que depois em outro momento a gente comenta. Nesse sentido, então, a casa espírita tem uma importância fundamental. Bezerra já o disse, na atualidade tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos aprendendo na convivência fraternal, a experiência da solidariedade, do trabalho, da tolerância, a fim de poderem avançar rumo à plenitude. Então a gente está nessa escola, vamos desencarnar, reencarnar outras vezes até sermos perfeitos, ou seja, matriculados nós não vamos conseguir o diploma antes de nós atingirmos a condição. Então nós ainda temos uma preocupação grande com o ter, com o poder, com uma série de coisas, e às vezes sobrepomos isso ao ser. Então a doutrina espírita tem uma responsabilidade social de ajudar as pessoas a entenderem que é muito mais importante o que elas são do que o que elas têm. O que não é fácil, porque isso é uma espécie de contramão do mundo, onde a competitividade, o poder e essas coisas todas aparentemente falam mais alto.
Nesse sentido, então, Herculano falava, se os espíritas soubessem que o centro, sua função e sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ele começa a ser, né? Ele está, né? Por aí nós temos a possibilidade, nós colaboramos com o movimento espírita nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, nós temos a possibilidade de colaborar de forma pessoal com isso, mas ele está longe de ser, né, aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas é uma questão de tempo, né, onde os espíritos vão nos mostrando. Nesse sentido, o centro é um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O ensino evangélico puro, as preces, os passos, o trabalho representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação. Nesse sentido, então, ele tem, como nós sabemos, e aí entra a importância da nossa área, né, de nós termos o que o Alisson lembrou bem, e aí nós sentimos que todo o trabalho da área de assistência e promoção social volta-se para isso, para a necessidade de acolher, para a necessidade de estabelecer uma conversação fraterna, para depois ajudar materialmente, porque é importante ajudar materialmente, mas como mais adiante vai um slide falar, o mundo tem mais necessidade do pão espiritual, então precisamos também passá-lo, de conseguir consolar, já falamos, de esclarecer e de orientar com os recursos que nós temos. Então, obviamente, ele precisa fazer isso, né? Como casa que é, e nós temos então a condição de sermos a porta onde os espíritos se encontram, onde o ser, por mais que problemática que seja a sua condição, eu vou disponibilizar depois esse material, gente, e aí vocês com certeza vão poder extrair daqui o que se precisarem, porque em função da quantidade de material nós vamos conseguir falar tudo. A verdade nos liberta, porque aí o que o Alisson lembrou aqui também, o que eu falo é importante, mas o que eu faço é mais importante. O exemplo é o único que arrasta multidões. Então, muitas vezes nós estamos a ocupar tribunas, a falar, e 2 horas depois nós não conseguimos sustentar aquilo que falamos. E precisamos ter cuidado. Por que isso? Porque multidões de espíritos acompanham-nos, estão em relação conosco e querem confirmar que o Cristo é o Cristo do amor, porque nós temos outros Cristos. E nesse sentido, então, o Cristo do amor, eles vão se convencer, como eles mesmos dizem, não pela palavra evangélica, que muitos deles dizem, fomos nós mesmos que escrevemos. De quem eu estou falando? Estou falando dos judeus, eu estou falando lá de todos aqueles que ainda têm o farisaísmo, o judaísmo em si, que têm ainda situações delicadas, e esses vão ser convencidos pela nossa vivência, pelo nosso exemplo. Uma belíssima oportunidade de nós usarmos mais os nossos ouvidos para ouvir e menos a nossa boca para falar, e conseguirmos afirmar, confirmar e conseguir então esclarecer pelo exemplo aqueles que nos buscam. Essas áreas são conhecidas, né? E nós temos então o quê? Muitos de nós temos dificuldades de situar-se em nossas casas espíritas, por entenderem a sua complexidade. Então também buscamos com o nosso trabalho reduzir isso e simplificar, porque o mundo tem uma atração pela complexidade. Quanto mais coisas eu trouxer aqui belas, complexas, possivelmente mais eu vou despertar atenção. Mas será que isso é importante? André Luiz nos diz. André Luiz diz que o estágio espiritual que nós vivemos, nós temos uma atração pelo complexo, como se ali estivesse a verdade. E como ele diz, não raras vezes nós vamos em busca dessa complexidade, nós perdemos, e perdemos até a essência do nosso eu, do nosso ser, e aí vamos nos perdendo. Então, fomos nós que acrescentamos, interpretamos e transformamos isso no evangelho complexo. O evangelho simples, vivido na casa do caminho, vivido pelo Cristo, nos seus 3 anos de vida pública, é muito interessante.
Um livro, Jesus de Nazaré, por exemplo, escrito pelo Kremer, contextualiza os 3 anos de vida pública com as horas do dia, com se estava chovendo, se estava fazendo sol, se era de manhã, se era de tarde, de noite, para nós entendermos toda a grandeza dos ensinos cristãos. E aí isso vai reavivar em nós noções que nós temos destes períodos, porque nós existíamos. Não sei se a gente estava desatento, descuidado, se a gente estava à beira do caminho esperando outro tipo de salvação, mas a verdade é que nós existíamos. Então, buscando as reminiscências cristãs em nós, que hoje nós podemos fazer nas casas, aqui, eu não preciso mais fazer nas catacumbas, eu não preciso mais fazer escondido, nós temos essa belíssima oportunidade de assumirmos a condição de ser cristão e de uma forma simples envolver aqueles que nos buscarem atendendo a veneranda. Como diz Bezerra de Menezes, ainda a gente está com o pé no freio das coisas em relação ao dia a dia de vocês, a multidão de espíritos que convivem com vocês, porque senão vocês vão se atolar, vocês vão se perder. Mas isso ele disse em 1989, no Congresso Espírita Brasileiro, lá em Goiânia, e aí é muito interessante, porque de lá para cá, ele tem dito que ele está tirando o pé do freio. Ou seja, quantos espíritos nós temos em relação conosco, cada um de nós encarnados? 2, 20, 50, 100, 1000? Depende disso. Depende de nossa atitude. Depende de nossa condição mental, da nosso poder. E se der tempo eu vou passar um videozinho que eu tenho aqui, que mostra, a ciência hoje procurou uma máquina, conseguiu construir uma máquina, que mede a energia do coração. E aquilo que foi dito aqui pelo Alisson, pelo próprio Netinho, a gente tem como ver no vídeo, onde o coração tem uma força, uma capacidade de irradiar, de envolver, porque nós já sabemos, os nossos ouvidos já sabem, as mentes sabem, que é de coração a coração que nós vamos alcançar o Cristo. Mas então materializado, são 4 minutos de vídeo, lá no final eu vou passar para a gente estar um pouco mais convencido, para a gente poder fazer uso disso, porque muitos precisam pelas vias da ciência conhecer o Cristo. Por quê? Porque os elementos centrais em suas existências são os de ciência, então nós temos que também atender isso. Então, o que vai acontecer? Esses vários setores, às vezes são feitos por 2, 3 pessoas, 4 pessoas, e nós temos uma diversidade, foi dito aqui, Minas é uma espécie de pequeno Brasil, porque ele tem as 4 regiões brasileiras em Minas, então as suas realidades ampliadas são as realidades do Brasil. E o que nós temos? Nós temos, por exemplo, na Amazônia, distâncias inúmeras entre uma e outra casa. Como fazer para que o intercâmbio possa se fazer? Como fazer que uma casa consiga trabalhar o atendimento espiritual se nós não simplificarmos? Se nós não conseguirmos mostrar para essas pessoas que mesmo elas sendo 2 ou 3, elas podem sim atentar para a recepção, para o diálogo fraterno, conseguir fazer explanação, se não tem reuniões públicas, pelo menos para ler, abre uma página do Evangelho, para ajudar, fazer com que o passe possa aliviar os sofrimentos, fazer com que a radiação alcance aqueles que não possam estar. Então, são atividades que podem ser contempladas num princípio simplificado, atendendo às necessidades da casa. Aí nós temos o plano do trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, 2017-2022. Então o que acontece? Quando nós tivemos que renovar ele, está lá escrito, a diretriz 8, se não me engano, multiplicação de centros espíritas. E nós perguntamos para o Bezerra, tem certeza para a gente manter isso, já que a queixa no país maior é de, às vezes, centros pequenos, onde falta o trabalhador, falta a condição de fazer as atividades. E Bezerra falou, sim, mantenha a multiplicação dos centros espíritas. Por quê? Ele disse, já começa a acontecer, antigamente o centro grande se separava em 2 ou 3, por contendas, por aspectos pessoais, por questões de cisão, de não concordância. Hoje começa a acontecer o quê? O trabalho começa a acontecer, e aí já não mais por essa vertente, mas sim de buscar colaborar, vão se criando outros centros. Então, como diz o próprio Bezerra, para que a gente consiga
atingir essas necessidades maiores, essa área precisa estar nesses centros pequenos para estar mais próximo exatamente daquele que precisa ser orientado, esclarecido, aliviado em seus sofrimentos. Nesse sentido, então, o que nós temos em muitos lugares? Nós temos as atividades feitas de formas meio separadas, e aí nós vamos conversando hoje e amanhã. A ideia é fazer com que elas possam estar bem relacionadas, e não vemos nada de errado, onde às vezes, por questão de limitação de trabalhador, o indivíduo possa estar em mais de uma área, mais de uma atividade. Então, qual é o nosso compromisso? Pegar essas atividades que possam estar sendo feitas de forma descentralizada e juntar isso na casa, de fazer com que a gente consiga então, numa casa, juntar essas áreas todas, o nosso centro, na forma de sistematização dessas atividades, que muitas vezes já são feitas. E a ideia é fazer o quê? O nosso documento orientador pronto, ele nos dá a orientação, a diretriz de como eu posso fazer. E eu busco dentro daquilo que me é orientado, eu faço da forma com as condições que eu tenho, do jeito que eu posso fazer. Mas nós precisamos fazer muito o que a Casa do Caminho fazia, que a casa de Pedro fazia, que a casa de alguns discípulos na época faziam, para estender essas vibrações então. Então nós temos o que? A recepção, o atendimento fraterno, a explanação, né? O próprio atendimento pelo passe, a radiação e a própria implantação do evangelho no lar. Como atividades que têm o que? Elas têm uma relação entre elas que vai variar de acordo com as condições. O importante é que dê vazão, que responda e ofereça aquilo que Paulo falava, uma espécie de altar para que o Cristo possa se fazer. Então nós vamos mais adiante, não com o tempo que nós gostaríamos, mas nós já vamos adiantando. Como é que nós fizemos? Muitas vezes eu não sei o que fazer, mas se eu paro e consigo elevar o pensamento e criar um canal de comunicação, alguém em nome de Jesus vai se fazer. O importante é que a gente crie esse canal para que se faça essa oportunidade do Cristo se fazer nos ajudar. Aí muitos dizem assim, mas é muita pretensão. Será que o Cristo não tem mais coisa para fazer? Será que o Cristo não tem coisas mais importantes? Porque afinal de contas ele não é o governador do planeta? Bezerra responde, eu estou simultaneamente em mais de 100 lugares. Quando eu não posso estar pela ubiquidade, eu estou com os meus prepostos. Gente, e tem espíritos que estão a serviço do Cristo. Nós temos pessoas anônimas, nós temos pessoas simples e humildes, que construíram uma espécie de canal que vai de coração a coração, e como diz Emmanuel, fazem um corolário de luz e chegam a Jesus, e nessa hora conseguem nos ajudar. E nós precisamos estar atentos, com as nossas antenas psíquicas ligadas, para podermos receber a emanação. E aí nós temos hoje uma grande realidade, onde nós temos a Nova Jerusalém, que é um plano onde os apóstolos trabalham, sob o comando de Estevão, e sob o comando direto do Cristo, renovando a ciência, a arte e o que se vê na terra. E eles não estariam lá trabalhando, organizando isso, desatento do que nós estamos fazendo. E Estevão assume uma responsabilidade maior com todos nós, através de inúmeros prepostos, daquele que já foi citado aqui, do patrono do nosso trabalho, que é o Frederico Figner, e de tantos outros, que se desdobram e nos ajudam a buscar cumprir com a possibilidade de, como área, atender, né, e estabelecer um circuito de relação, estabelecer uma relação com as outras áreas da casa, que a gente consiga resgatar isso. Então ele pode ter um circuito, né, mais simples, que normalmente vai se fazendo, onde a recepção encaminha para o diálogo fraterno, onde muitas vezes, se houver possibilidades, encaminha para a explanação, para o passe, ou então para a reunião de radiação, e principalmente para, no caso de persistência, de continuidade, fazer a chamada implantação do Evangelho no lar.
Nesse sentido, então, qualquer uma dessas áreas oferece-nos a oportunidade de nós reavivarmos em nós os conhecimentos cristãos, de sistematizar um pouco melhor isso e com diretriz conseguir fazer chegar a recepção tão importante, porque a estatística continua aí. De cada 4 que procuram um centro espírita, só 1 fica. 3 não voltam. E esse é um detalhe interessante. Essa é uma estatística muito antiga, que continua com esses números. A AUS em São Paulo faz uma estatística muito grande, que também tem aspectos iguais a este. Os centros espíritas atenderam mais em São Paulo, nesses últimos anos, do que os postos de saúde, os centros de saúde, os hospitais. E isso já é um dado positivo que nos mostra a importância da doutrina espírita. Esses números estão lá e ajudam a gente a entender que nós temos sim a condição de melhorar, de fazer com que pelo menos a metade dos que buscam a casa permaneçam na casa. Foi sugerido em determinado momento que este termo recepção fosse substituído pelo acolhimento. Porque o acolhimento quer dizer melhor o que se tem que se fazer na recepção. Mas qual é a orientação espiritual? Não, deixa a recepção, vamos melhorando a recepção, fazendo acolhimento e recepção, porque se vocês colocaram o nome acolhimento também, parece que é só nesse lugar que você faz acolhimento. E acolhimento tem que ser feito na reunião de estudo, na reunião mediúnica, em todas as outras reuniões. É responsabilidade nossa se nós conseguimos contaminar de uma certa forma bem, o ápice, a promoção e a ciência social. Por quê? Porque o pessoal está preocupado e está ocupado com o acolhimento, com a conversação, com o diálogo e por aí vai. Nesse sentido, então, é importante que a gente consiga atender, porque nós vamos receber gente de tudo que é tipo, né? Então, esses indivíduos, então, se o cara chegar equilibrado, tudo bem, mas se não chegar equilibrado, como é que eu vou equilibrar alguém num curto espaço de tempo? Eu preciso ter condições naturais boas. O meu coração precisa ter uma energia boa para passar para ele. O meu abraço precisa ser não um abraço de amigo da onça. E aí nós vamos, por que a Inglaterra, por exemplo, que instituiu, colocou no plano de saúde, na assistência de saúde, abraçoterapia, outros países o fazem, e nós estamos tendo discussões se pode ou não ser feito. Nós temos problemáticas que indivíduos que infelizmente mal conduzidos fazem abraçoterapia, né, uma questão de desvio, e aí a coisa já não é esse o foco de usar aquilo que Gandhi falava. Gandhi, com uma personalidade, um espírito corporalmente franzino, ele falava baixo, para que as pessoas se aproximassem, para fazer com que de coração a coração, ele conseguisse transfundir as energias, conseguisse fazer aquilo que o Chico chamava de toque de alma, conseguia criar uma espécie de vínculo. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Esforço para estarmos verdadeiramente melhores, para podermos fazer da melhor forma possível aquilo que nós já sabemos que nós precisamos fazer. Nesse sentido, então, ser cortês, como diz, é obrigação nossa. E a doutrina espírita vai nos ajudando a fazer com que isso não seja falso, que isso seja espontâneo, que isso seja crístico, porque, como diz Emmanuel, precisa cuidar, porque nos tempos atuais as pessoas começam a se educar, ficam polidas, socialmente evoluídas, mas na verdade elas te faltam com a verdade. Você pergunta uma coisa para elas, te dizem, mas elas na verdade não querem te desagradar, então elas concordam contigo. Aí volta o exemplo do Chico de novo. O Chico disse: o evangelho não veio para concordar, o evangelho não veio para passar a mão na cabeça e dizer, não, meu filho é assim mesmo, e chorar junto. Não, o evangelho veio para transformar e para fazer aquilo que Memei diz, recuperar as alegrias do trabalho cristão. Estar aqui para a gente não é uma situação de sobrecarga, muito pelo contrário, é um reavivamento de algo que nós já fazíamos, que nós sabemos que fazíamos, e que a gente procura corresponder num tempo onde nós precisamos transfundir energias, precisamos fazer com que essas coisas sejam sentidas e vividas, como o Netinho falou. De uma certa forma, Emmanuel não dizia há uns 15 anos atrás, que nós já conhecíamos o suficiente para sermos melhores.
Aí eu achei que podia ser uma coisa ocasional. Em várias mensagens ele disse isso. E veio complementando, dizendo que nós precisávamos reflexionar. Parar para dar aquela reflexionada, buscar o elemento interior, para buscar, na hora, conseguir resolver uma situação. Aí o tempo foi passando, agora uns 4, 5 anos para cá, ele diz: já digo-vos o seguinte, já não é mais isso, só isso. Digo-vos hoje que vocês precisam observar muito a conduta de vocês, a conduta dos que estão com vocês. Então observem bastante, analisem o observado, tentem encontrar razão dos comportamentos, etc., através da análise. Depois reflexiona, que reflexiona significa nos assenhorar, interiorizar, assumir um conhecimento mais íntimo, mais de coração daquelas situações, e aí por fim, vocês sabem e têm condições de agir. E de uma certa forma, foi isso que São Francisco de Assis tem nos dito, quando ele diz o seguinte: a sabedoria divina, como é que eu aprendo a sabedoria divina? Como é que eu consigo me apoderar da sabedoria divina? E aí ele diz o seguinte: ela visita as vossas mentes, e ali nas vossas mentes, ela consegue vos dar elementos de cognição, de raciocínio, e consegue vos trazer discernimento. E aí fecha com Bezerra nesses tempos atuais, que tem dito que nós precisamos discernir, nós precisamos parar para refletir e conseguir, discernir sobre uma determinada situação, que seja conosco, que seja com qualquer um que convive conosco. Seguindo São Francisco de Assis, então, as nossas mentes vão ser melhores quando elas produzirem melhores ideias e melhores pensamentos. Aí ele põe uma vírgula no texto e diz: mas isso não é suficiente, isso precisa ser repassado ao coração, porque aí vós tendes a emoção e o sentimento, e essa emoção equilibrada vai nos dar condições de ter um melhor sentimento, e esse sentimento vai abrir um canal para conectividade com Deus, e vocês vão ter mãos iluminadas, vocês vão saber o que fazer. Então, gente, por mais que eu me esforce, por mentalmente conhecer a doutrina, eu preciso do coração, eu preciso do equilíbrio da emoção, eu preciso dessa relação que muitos têm, que parece que conseguem conversar direto com Deus, e o canal é o sentimento. E nós vivemos uma fase especial hoje, onde a doutrina já não é mais curiosidade, onde a doutrina já não é mais experimentação, onde a doutrina é tolerância, resignação, trabalho, esforço. Como diz Emmanuel, nessa fase, e o próprio Kardec também, nessa fase nós precisamos estar convencidos disso. Emmanuel, no Congresso Espírita Brasileiro, em 2014, em Campo Grande, ele disse: eu gostaria que vocês estivessem mais convertidos. E depois nós pedimos para ele que ele nos explicasse mais, porque convertidos é o que as outras religiões usam muito. E ele falou: eu estou dizendo isso mesmo, porque vocês já sabem, mas falta às vezes convencimento, e aí vira folha de bananeira, o vento bate daqui, ela pende para lá, o vento bate no sentido contrário, ela pende para o outro lado, e aí ele disse: vocês precisam deixar de ser folha de bananeira, precisam estar mais convictos, e essa convicção Kardec fala no livro dos médiuns, quando ele fala do método, quando ele precisa de o que nós precisamos para ser melhores, e para nós conseguir expressar melhor a grandeza da doutrina. E aí Emmanuel fecha dizendo que nós então, convertidos, vamos ter menos dúvidas, vamos ser mais espontâneos, e vamos ser então, na verdade, instrumentos melhor na mão daqueles que já sabem o que faz. E aí me faz lembrar Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, que tem estado aí, junto com uma série de equipes de espíritos, ajudando para fazer com que o vale lá, do suicídio das sombras, não tenha ainda mais gente, e ela está no dia a dia, em nossas reuniões de estudo, etc., dizendo o seguinte: quando vos foi dito, glória a Deus nas alturas, paz na terra, e boa vontade entre os homens, o para com os homens, não foi dito por qualquer coisa, essa é uma expressão que precisa ser vivenciada. E eu estou hoje ajudando vocês a fazer com que vocês consigam interiorizar melhor essas coisas, porque vocês não são a água que vai correr no rio deste Evangelho redivivo. Vocês são
o leito destas águas. O que quer dizer isso? Nós temos entre nós hoje renascendo espíritos, que tem uma capacidade mental e intelectual muito maior do que a nossa, e que na verdade vão ser essas águas, mas nós precisamos preparar as casas. As nossas casas precisam acolher esses espíritos, que vão renascer no planeta, e vão estar submetidos às vibrações grosseiras do mundo, e que vão precisar de uma casa de Jesus para serem acolhidos. Então, se eu não souber o que fazer, mas eu souber acolher, com o olhar, com o abraço, eu vou conseguir fazer Jesus se fazer a estes espíritos. Todos, se alguns se ocupam da evangelização infantil, é isso que a Memei tem dito. Nós vamos ter agora renascendo entre nós espíritos obviamente muito mais evoluídos, mas outros muito mais necessitados, que são espíritos que nas várias encarnações só fizeram guerra, e precisam ter mais uma chance. Então eles vão nos visitar como necessitados mentais, como dementes, uma espécie de idiotia que vai crescer e que nós precisamos saber acolher. Oferecer uma oportunidade para eles conseguirem cumprir com seus compromissos. Então, por mais que eu editasse decretos, fizesse manuais de trabalho, enfim, se eu não alinhar meu coração com o Cristo, eu vou estar fazendo um belo trabalho, como diz o próprio Alisson. Muito interessante, nós precisamos de planejamento, as organizações, mas nós precisamos mais de alinhar o coração com o coração crístico. Isso não é pretensão, como diz Emmanuel, porque o Cristo é o modelo. Eu posso alinhar meu coração com o do Chico, com outros aí, mas nós precisamos refletir sobre essa oportunidade. Como é que a gente alivia um agitado que procura? Será que o manual vai me dar orientação, diretriz, para mim conseguir resolver um agitado? Eu preciso estar sereno, eu preciso já ser alguém brando de coração, e aí eu não preciso muitas vezes da palavra, é a energia que eu transfundo, e ela vai me dar condições de resolver o problema do agitado, do angustiado. Se eu conseguir abrir as portas do coração, eu vou conseguir atender ele, e aí vale, vamos nos remeter ao Chico de novo. O que o Chico fazia naquela época? Tem umas fitinhas cassete, que nos alcançaram, e eu as guardo com muito relíquia, onde o Chico ensinava como que a gente abria o coração a Jesus, e aquelas fitinhas cassete rodava no videocassete, e aí o tempo ia passando, e ele com aquela palavra que despertava, né, todo um sentimento na gente, ele ia dizendo assim, os minutos passando, fecha os olhos, né, cala o barulho do mundo, volte para o teu interior, para ver se você consegue perceber um sinal luminoso do Cristo entre vós, essa coisa toda, e o tempo ia passando, daqui a pouco já tinha passado 5 minutinhos de fita, e ele dizia, e aí, já conseguiu sentir algo, alguma presença do Cristo? E aí ele ia falando, resumindo, essas fitinhas de 25, 30 minutos, ou até mais, ele dizia, vocês precisam encontrar a tramela que fecha a janela do vosso coração, e aí vocês abrem essa tramelinha, para que essa janela se abre, e a luz divina possa se fazer, vocês possam sentir o Cristo. Gente, nas fitinhas cassete, eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, eu vivi aqui de 92 a 98, eu trabalhei no Centro Espírita Discípulo de Ismael, por exemplo, N mensagens depois no Emmanuel, e aí lá dizia, as mensagens de Paulo diziam, os centros espíritas precisam ser casas, que abrem uma janela para os céus, para que o Cristo possa se fazer. Isso nós podemos trazer para nós, pelo que Paulo nos dizia, cada um de vocês são uma espécie de templo, onde vocês podem edificar o tabernáculo, e esse tabernáculo pode ser divino, pode ser tabernáculo do Cristo, para que o Cristo possa se fazer. Então, as emanações do Chico são sempre extremamente bem-vindas, esse espírito que ainda não tem o valor reconhecido, por muitos, mas como foi dito aqui hoje, ele fez aquilo que ele tinha que fazer, para nos mostrar, e nós temos nele um exemplo, para poder nos ajudar a abrir o coração. Nesse sentido então, outros que chegam, uns que chegam desconfiados, eu preciso ter segurança, eu preciso estar convicto, senão o que eu vou passar? Uma meia verdade possivelmente, porque chega inibido,
Eu preciso estimular e muitas vezes oferecer o trabalho, que pelo trabalho esse indivíduo, né, ele vença o processo de inibição, que é um processo perigoso, é um processo que leva, né, para a depressão e uma série de outras situações que temos aí na nossa sociedade. Para o indivíduo então zangado, aborrecido, eu preciso ser alguém que não estou no mesmo plano de vibração. Se eu já sou uma espécie de manso de coração, etc., eu vou conseguir fazer com que eu consiga ajudá-lo. Curioso, né? Porque nós temos muitos alcançando as casas com função de atender aos seus interesses de curiosidade. Eu tenho que alcançar um livro para ele, convidar ele a ler. E muitas vezes até economizar as palavras, porque elas não vão construir muita coisa, e preciso ajudar a fazer com que esse indivíduo se encontre na própria doutrina, porque aí estou fazendo o que Kardec diz. Não fique achando que você tem condição de atender as necessidades de todo mundo, porque não tem dois espíritos iguais. Como é que você vai conhecer a necessidade? Vai ser superpoderes? Vai ser ninja? Não, né? Então, se oferecer uma obra para alguém espírita, esse alguém vai nessa obra encontrar o que ele precisa, e obviamente por mais que eu me esforce, eu não consigo passar para ele. O indivíduo que fala muito, e aí nós temos um problema, né? Todo mundo fez curso de oratória, fala muito, e como diz o saudoso Rubens Alves, nós esquecemos de fazer curso de escutatória. E aí o atendimento espiritual nos oferece a oportunidade de trabalhar a escutatória. Porque ter ouvidos de ouvir é meio caminho andado. Nesse sentido, então, alguém que chega desanimado, nós precisamos restabelecer o ânimo. E aqui eu sempre me lembro de 2 livros do Humberto de Campos, Rumo Certo e Luz Acima, quando ele lá cita, né, aqueles irmãos que não querem que a gente caminhe e que enviam as suas sugestões, emanações para segurar a gente, para fazer com que a gente não faça aquilo que tem que ser feito. E aí os espíritos que nos conseguem deixar desanimados são os que mais sucesso entre nós têm. Então nós temos que pensar sobre os nossos cansaços. Natural às vezes um cansaço físico, mas o cansaço da alma é uma coisa diferente, onde parece que eu perco a vontade, onde eu não estou mais animado com o trabalho. E aí chega Meimei e diz o seguinte: é preciso redescobrir o alegre alarido do trabalho cristão. As nossas casas espíritas são centros de boa nova, de boas notícias, de esperança, de restabelecer essas condições. Então, cuidados operacionais nessa recepção. Isso aqui eu vou de alguma forma pular, porque isso está lá no documento orientador, e assim eu estimulo vocês a lerem, porque senão nós não vamos conseguir dar um panorama geral. Depois, geralmente a gente vai para o diálogo fraterno, onde temos a belíssima oportunidade de exercitar em nós uma condição de falarmos em nome do Cristo. Não sei o que fazer, recorro à prece, recorro a um texto, uma leitura, algum livrinho na hora para me socorrer, para tentar abrir uma espécie de canal, para que eu consiga dizer da melhor forma possível, atender aquele coração aflito em suas necessidades. Porque o que vai acontecer? Por mais que eu seja uma enciclopédia ambulante, eu não vou ter todos os elementos racionais e conseguir atender a população que nos visita, considerando o que Bezerra diz. Estamos tirando o pé do freio, vão vir novas necessidades, é a nossa área que vai lidar com isso, vai primeiro entrar em relação, e nós temos que ter atenção para com isso. Receber fraternalmente. E o que é a fraternidade então? O que é receber fraternalmente? Nós temos algumas noções. A Igreja Católica, que espalha-se pelo mundo, criou uma noção de fraternidade, desenvolveu uma noção de fraternidade muito interessante, mas um espírito, né, tem nos dito sempre, no caso o padrinho Padre Cícero, tem nos dito que nós espíritas temos mais facilidades para dar sinais do Cristo e sermos fraternos do que eles. Aí ele diz, nós com todos os milênios da existência da igreja, nós muitas vezes não conseguimos, então a gente está pedindo a vocês, espíritas, que vocês consigam mais dar sinais do Cristo na forma de serem fraternos a estes que vos buscarem.
Então tem 2 mensagens do Padrinho Padre Cícero que ele tem nos pedido isso, especialmente a nossa área. Isso vai sair no Reformador publicado. Antes que me esqueça, esse Reformador hoje ele pode ser acessado pela internet. Vocês não precisam mais do físico, nós estamos, na verdade, substituindo o físico pelo online, etc., onde pode-se fazer busca até dessa mensagem por indicativos, etc. Dando a condição ao centro espírita a oportunidade de expor livremente em caráter sigilo suas dificuldades e necessidades, numa visão do consolar, restaurar e equilibrar. O que dizia a Joana? O que diz a Joana? Porta de serviço edificante, aberta a todas as criaturas que perderam o rumo, ou se perderem em si mesmas. E aí nós temos as diferentes civilizações hoje, com uma espécie de falta de identidade. Nós mesmos, brasileiros, precisamos refletir sobre isso, porque nós somos uma nação belíssima, que tem um poder, uma constituição genética de expressar o Cristo, melhor do que outros povos. Por causa disso que nós somos a bola da vez, por causa disso que nós somos o coração do mundo, pátria do Evangelho, mas nós temos que estar atentos e conseguir fazer isso, gente. E aí cada um de nós é uma célula divina para fazer isso, porque o Cristo dotou-nos de condições, cada um de nós, para conseguirmos fazer aquilo que Ele procura fazer. Então, neste contexto, nós estamos numa situação, como o Cristo precisa se aproximar mais da humanidade, do dia a dia, e os sinais precisam ser mais evidentes, a Europa já está sendo preparada. A Europa hoje, com toda essa mistura de genes aí, com os muçulmanos e os outros povos que para lá migraram, foi para constituir uma nova realidade genética, para um novo ser, para poder dar a encarnação para novos espíritos. Então isso quer dizer o quê? Uma continuidade da nossa missão como país? Não sei, a verdade é que são programas que estão se cumprindo, e nós temos a possibilidade então, de conseguirmos, mais do que nunca, de forma simplificada, dar sinais do Cristo, porque nós somos um povo diferente, que apesar de todos os problemas consegue sorrir, diferente de um inglês, por exemplo, que hoje já vendo uma caixa, ou um ser vivo deitado na calçada, ele vai passando meio que indiferente, para ele é mais ou menos a mesma coisa. E aí nós temos ainda, apesar de todas as nossas problemáticas, nós temos um coração e melhores condições de expressar a vontade do Cristo. Se nós nos convencermos disso, nós vamos, de uma certa forma, ter mais condições. Campo de trabalho solidário entre quem pede e aquele que doa. Entendimento fraterno, isso é uma mensagem belíssima que tem publicado no nosso documento orientador, também está. Então, o que a gente precisa fazer? Para a gente conseguir ser bom atendente, é interessante que a gente consiga, obviamente, ter base espírita, ter bom senso, simpatia, alegria, afetividade, naturalidade, segurança. Já falamos um pouco sobre isso, menos sobre afetividade, e que não é reserva da nossa doutrina. Nós temos um indivíduo indicado para o Prêmio Nobel da Paz, que aí na verdade ficou em segundo plano, que o Barack Obama foi há uns 3 anos atrás, que se chama Cláudio Naranjo, Naranjo em espanhol. Ele é um psiquiatra chileno, e ele fez o quê? Ele na verdade não é espírita, ele é um indivíduo que, como ele diz, não coloca rótulo em suas percepções, e ele começou trabalhos de como é que eu posso melhorar, para melhorar a relação humana, para melhorar o processo de educação, para melhorar o próprio ser humano. Aí ele começa lá no Chile, com os processos de ensino dele, nas escolas primeiras, vai indo, chega a Harvard, chega a Oxford, etc., e consegue mostrar, e aí ele é autor da pedagogia do afeto, e consegue mostrar que toda vez que eu, de forma afetiva, tento passar alguma coisa, eu passo alguma coisa. Mas se eu desvincular aquilo que eu tento passar da afetividade, muitas vezes eu estou pregando prego em estopa. Eu não estou conseguindo deixar raízes para aquela situação. Então a afetividade é uma coisa que nós precisamos, alegria já falamos, simpatia, bom senso,
capacidade de saber ouvir também já falamos, porque muitas vezes quando alguém que nos busca consegue desabafar, ele resolve a metade das suas problemáticas, e aí nós temos todo um conjunto de ciências da Terra hoje que fazem isso, que ouvem. Nós temos a psiquiatria, etc., que procura fazer isso, saber ouvir então, sem interromper, com atenção e interesse, o atendente terá mais condições de análise para melhor proceder, e principalmente ouvir sem julgar, porque nós temos uma habilidade, como Paulo já falava na sua época, né, de construirmos censos, julgamentos, barreiras, preconceitos, pelo nosso hábito de julgar. Nesse sentido, então, boa maturidade, senso espiritual. Isso aqui, como está no documento orientador, eu vou passando, bom tato psicológico. Vou parar aqui, porque o Chico, no seu aniversário, em 2 de abril, de nascimento, geralmente ele nos dá uma palhinha, como diz lá na federação. E aí, há 2 anos atrás, nós perguntávamos para ele: ei, Chico, o que a gente pode fazer melhor? O que tem de novo? E o que ele nos disse? O que ele já tinha dito lá para trás. O que tem de novo é o evangelho que vocês falam, mas não vivem. O que tem de novo é, vocês desvirtuaram a oração. Vocês são extremamente atrelados a uma série de orações que parece que vocês entendem que elas resolvem a problemática de vocês, e vocês não conseguem fazer aquela elevação de pensamento como um canal para atingir um plano onde Deus possa se fazer, e vocês possam ter as suas rogativas atendidas. E ele nos recomendou, primeiro, prática do evangelho; segundo, poder transformador da oração. E aí ele disse o seguinte: não importa, não precisa ser no templo, é no ônibus, é na via pública, recolhe-te, eleva o pensamento, e você vai ter a oportunidade de usar o poder transformador da oração. E por último, passe. Como ele diz, se quiser cumprir com seus trabalhos, tirar o pé do freio, vocês vão ficar envolvidos de espíritos que precisam, espíritos que nos transferem sensações, onde nós vamos precisar muitas vezes do passe. E aí, gente, nós temos depois, não sei em que momento, essa condição de nós, trabalhadores da área, pelo nosso envolvimento, etc., nós não devemos entender como desmerecedor o fato de nós eventualmente termos distúrbios, problemas, precisar de passe, porque isso é natural, e o Chico recomendam, deem mais valor ao passe na forma simples, para poder atender isso. Então, analisar, né, buscar fazer com que dentro de Emmanuel, na observação, na análise e na reflexão, que a gente possa, diante daquilo que no atendimento fraterno nos é colocado, enquanto que a gente ouve, a gente vai analisando, à luz do Espiritismo, contato e amor, objetivando ampliar o entendimento da questão, para que o atendido possa melhor suportar, superar ou solucionar seus problemas. Então, por exemplo, na hora, se eu buscar verdadeiramente refletir sobre o que o Cristo faria no meu lugar agora, aquela hora, para atender aquela necessidade, eu vou ter em nome dele alguém me ajudando. E se eu não conseguir perceber esse alguém, recorra à prece, para fazer com que via a prece, este alguém, né, atendido no caso, possa receber. Como diz a própria Joana, é fundamental receber com amizade, dialogar com compaixão, fraternidade, bondade, esclarecimento, e propor, acima de tudo, uma espécie de libertação, tentando fazer o indivíduo entender que nenhum de nós foi condenado. Todos nós temos uma condição de seres, filhos de Deus, que, se recuperarem a condição de filho de Deus, vão ter oportunidade de viver essa realidade e terem em si as rédeas da existência. Isso aqui é da Sueli. As Sueli sempre nos ajudam. Claro que serenidade é fundamental, equilíbrio emocional já falamos, ponderação, segurança, paciência. Isso aqui para vocês mineiros parece às vezes ser desnecessário, mas para o Brasil é muito importante, porque o mineiro é assim, né? Entre um pão e queijo e outro, entre uma montanha e outra, a reflexão é mais natural, a sua capacidade de análise é maior. Eu digo que sou gaúcho de nascimento e mineiro de coração, que muito aprendi nessa terra, a exatamente deixar de ser prolixo,
a falar muito e a refletir mais e fazer com que eu conseguisse falar com mais proveito, conseguisse levar um pouco mais uma palavra com energia. Então, por exemplo, o mineiro tradicionalmente já faz. Então, aquilo que o Alisson falou hoje é verdade. Minas tem uma responsabilidade maior, e o Chico mesmo explicou isso. Não é por um acaso que aqui as terras, as montanhas têm mais minérios, que isso oferece uma condição vibracional de vocês perceberem antes dos outros algumas realidades, porque são esses minérios. Eu tenho um cunhado que é da NASA, e que eu trouxe para essas terras aqui. Ele não conseguiu ficar, por exemplo, naquele museu lá, entrando em Ouro Preto, tem o Museu das Pedras ali, ele não consegue, porque ele vive o dia a dia lá na NASA, no meio dos telescópios, né, inspecionando planetas, e está lá daquele jeito, prestando atenção num monte de coisas. E o que aconteceu? Quando ele entrou no Museu das Pedras, ele foi sentindo a vibração, ele começou a ter os ouvidos alcançados por isso, ouvidos que ouvem vozes extraterrestres, etc. Ele acabou sendo alcançado, ele falou que eu não vou conseguir ficar aqui dentro. E aí, ele teve que sair. Então, gente, Minas é uma espécie de Minas Gerais mesmo, para atender vibracionalmente, fazer os corações sentirem, alcançarem essas coisas que nós estamos falando. Como diz a Soili, quanto mais empático eu for, melhor. E nós não podemos desprezar isso. Qualquer um de nós, onde quer que estejam, praticar a empatia, para torná-la aplicada, porque todo mundo sabe, está lá nos compêndios da ciência da Terra, que ser empático é uma coisa interessante, há uma possibilidade. Os homens de negócio estudam isso. Os homens do negócio estudam empatia para se colocar no papel do outro, para ver o que o outro quer, para daí eles atender a ideia. Mas aqui nós estamos falando, né, de uma condição maior, de um sentimento onde nós podemos, obviamente, viver esta empatia. Em termos de ciências da Terra, todo mundo sabe que esse simpático é bom, nos ajuda, a gente produz elementos no nosso sangue que nos fazem sentir melhor. Mas aqui parece que a gente ainda tem umas dúvidas, e a gente cria uma espécie de isolamento às vezes, e a gente precisa aprender a sentir essas realidades. E aí nós vamos ter em nós, de novo, molécula, gente, nós somos um país abençoado. Lembro agora de Susan Davis, que é uma grande pesquisadora que pelo mundo afora esteve e encontrou nesse país, e tem nesse país uma espécie de casa, onde ela vai trabalhando as moléculas da emoção, as moléculas da empatia, e aí se vocês buscarem por este nome, moléculas de emoção, Susan Davis, vocês vão ver a ciência trazendo os elementos que comprovam aqueles que pela via da doutrina não têm a graça de se convencer, tem muitos homens que pela ciência estão conseguindo alcançar o Cristo. Nesse sentido, então, gente, é muito interessante nós vivermos o Cristo. Eu estou vendo alguns se mexer, mas nós temos até às 12h30, né? Porque está chegando às 12, eu vi alguns se mexer, porque ao saírem daqui falaram 12 horas, mas eu acho que o meu tempo esgota às 12h30, então vocês vão ter que me ouvir mais uns 30 minutos aí, ok? Aqui algumas recomendações, aqui uma atenção para a questão de a gente ter cuidado em não transformar o atendimento fraterno em sessão mediúnica, por mais que haja, né, propensões e necessidades, mas nós não podemos fazer isso, existe a reunião mediúnica para isso. Nesse sentido, então, algumas questões nós já falamos, evitar chamar as opiniões pessoais, falar com simplicidade, não prometer cura, as coisas que nós já falamos, não doutrinar espírito durante o atendimento, se houver uma manifestação, que eu recorra à oração, para fazer com que o plano espiritual consiga atender aquelas necessidades, e fazer com que a gente consiga ser terapeuta da esperança, fazer com que a gente consiga perceber o indivíduo, conscientizá-lo que somente ele poderá mudar o quadro de sua preocupação, através da própria posição mental e da renovação íntima. Mas nós temos uma certa dificuldade de fazer isso. Então, se nós, povo ocidental, brasileiro, tem vantagens, tem desvantagens. Desvantagens da concentração, da meditação, que para o povo oriental é mais fácil. O povo oriental se senta em qualquer lugar, ele consegue abrir um canal de meditação
é mais fácil ele ouvir o mundo interior dele e conectá-lo e ouvir o que está se falando, percebendo. Nós, mundo ocidental, temos uma certa dificuldade, mas nós podemos nos treinar numa coisa que a gente chama de ordenação mental, né? Deixar fazer com que o nosso pensamento, tipo macaco pulando de galho em galho, possa fixar no galho que ele precisa estar. E aí nós temos uma situação interessante, a ciência hoje nos socorre e nos dá o retrato da qualidade dos nossos pensamentos. A ciência diz que 40% dos nossos pensamentos, que é em torno de 1 por segundo, que vai dar 70, 80 mil pelo dia, no dia, esses pensamentos, 40% deles são voltados para um passado. A gente sofre por coisas que passaram, a gente está vinculado com coisas que passaram, nós parece que gostamos de mexer nesse passado, que já foi dito aqui pelo Netinho, tem que ter cuidado, porque esse passado pode me trazer recordações que não são boas, mas 40% dos nossos pensamentos ainda estão voltados para o passado. Aí 30% sobre o futuro que é a probabilidade, para aqueles que gostam da física quântica, o mundo hoje, né, consegue dar vazão maior, nós temos vários pensadores, pesquisadores, etc., que nós conseguem, pela via da ciência quântica, nos mostrar que o mundo da probabilidade é o mundo daquilo que eu estou pensando. Então, voltando ao que nós já projetamos, se eu penso mal, eu crio o mal, se eu penso positivo, eu crio o positivo. Isso a física quântica nos mostra pela sua probabilidade. E aí nós temos no Brasil vários indivíduos que não são espíritas, mas que trabalham isso. Se eu tenho um problema, eu começo a pensar no problema e eu irradio energia para o problema, daqui a pouquinho o problema vira um problemão e eu já estou tendo dificuldade para resolver. Como que eu devo me posicionar diante disso? A doutrina nos oferece elementos hoje, cada um de nós, de reflexão, de entendimento disso. E aí, gente, se eu tenho 40% de pensamento voltado para o passado, 30% para o futuro, sobraram 30%, e a gente dá aquela relaxada. 30 de 80 mil ainda são, né, 20 e poucos mil. Mas aí vem o tiro da misericórdia. Desses 30 do presente, nós pensando conosco, 22 são voltados para o nosso umbigo. Nós para nós com os nossos problemas, nós com os nossos eus, e aí nós não somos altruístas. Por mais que queiramos ser solidários, nessa hora eu não sou solidário. Eu sou solidário comigo, né? Então, é preciso refletir sobre isso. A tecnologia coreana, japonesa, ela nos traz elementos de conferir isso, e é interessante para a gente refletir sobre isso. E precisamos então ser o que a gente diz, terapeutas da esperança. Enfim, o que nós falamos. Preciso que aqueles que buscam a casa espírita encontrem nela Jesus. E aí voltando ao que o Alisson falou, por incrível que pareça, quanto mais eu me diminuo, mais o Cristo aparece. Não é me diminuir escondendo e enterrando a minha cabeça feito avestruz, mas é saber se recolher as insignificâncias de alguém, que é uma partícula divina, mas não é Deus. Então, como diz o próprio Bezerra de Menezes, o maior adversário de vocês ainda é a autossuficiência, que faz vocês limitarem Deus. E aí nós temos que parar para pensar. Se os espíritos continuam sendo criados, se os planetas continuam sendo criados, se o plano divino nunca parou, não nos esqueceu, está presente, emana, cuida, tem o preposto, Filho dileto, Cristo, para nos ajudar. Aonde que está o problema? Como diz o Paulo, o problema não está nas leis, o problema está em vocês, o impedimento está em vocês. Então que cada um de nós consiga descobrir onde que está a trava, o freio de mão, a gente consiga se sentir filho de Deus, por exemplo, e consiga resgatar essa questão, que é uma questão essencial. Nós somos seres criados para ser luz, como já foi falado aqui hoje. Mas é preciso que a gente se convença que essa luz faz o quê? Possivelmente uma boa parte dos problemas que apareceram aqui, apesar de terem sido da pilha que estava fraca, não estava durando sequer um tempo, possivelmente os espíritos que não querem que nós paremos aqui e atingimos um plano, uma ambiência, uma relação com o plano espiritual superior, eles lançam mão das suas coisas, e como a gente diz no palavreado comum, eles entopem os fios. Eles dão um jeito de fazer que muitas vezes, e eu precavido, sempre chego uma hora antes, ligo o computador, porque seguidamente ele costuma simplesmente parar.
apagar. Onde eu uso o mouse, porque se meu dedo vai ali, dependendo do que está comigo, o cursor começa a pular e aí os negócios começam a atrapalhar. Então isso é interferência do plano espiritual. Infelizmente nos nossos meios, que nós somos, né, cheios de energia, e a gente precisa refletir sobre isso. Mas se nós oferecermos aquilo, como diz o Paulo, um coração que já serve de tabernáculo para que o Cristo possa se fazer, eu vou conseguir resolver a questão que se oferece. Então acolher, como Jesus faria? Como se faz? Será que o Cristo não faria isso? Aí pelo Brasil lá fora, a gente tem mostrado isso, aí o pessoal levanta, mas eu estou com um problema, eu estou sendo acionado por assédio moral, porque eu abracei uma senhora demais, e aí eu pergunto, você realmente não abraçou demais? Porque às vezes nós temos companhias que nos fazem, mas a ciência não nos ajuda, e nos mostra que um abraço de 10 segundos, praticamente não transfunde energia. Um abraço de 20 segundos já consegue deixar, mas a Inglaterra hoje, no seu sistema de saúde, usa a abraçoterapia de 30 segundos. No mínimo de 30 segundos, para fazer com que as energias sejam transfundidas, que as energias consigam passar. Claro que eu vou passar o que eu tenho. Se eu tenho má intenção, eu vou passar má intenção. Então nós temos que nos convencer disso. Alguns indivíduos estão tendo problemas, não é só aí, é no próprio atendimento fraterno. Então, antes que me esqueça, é bom que seja feito a dois atendentes, para evitar armadilhas, porque nós temos problemas aí entre nós. Desta forma, então, como que o Cristo fazia? Acolher sem repreender, sem apontar falhas, defeitos, sem julgar, procurando respeitar as limitações de cada um, para que as nossas mãos consigam refletir aquilo que o São Francisco fala, para que eu consiga emanar um pouco da luz, que como espelho eu consiga colocar para alguém que me procura, oferecer condições para que aqueles que nos busquem sintam-se filhos de Deus. Como é que eu faço isso? Se eu não me sentir filho de Deus, possivelmente, por mais que eu use textos, palavras, folhinha, coisas escritas, mensagens, eu não consigo fazer alguém se sentir filho de Deus. Agora, se eu me sinto filho de Deus, se eu estou convicto, e se eu estou em boa relação, eu vou conseguir fazer o quê? Fazer com que, de uma certa forma, então, eu consiga trazer uma vibração para aqueles que nos buscam. E nós somos um povo que sabe fazer isso, e que nós precisamos ensinar o mundo a fazer, porque a Europa, por exemplo, não sabe fazer isso. Você geralmente fala numa distância que não permite que a transfusão de energia seja boa, né? Nesse sentido, então, precisa passar da melhor forma possível, isso aqui nós já falamos, aquelas lições do Evangelho, da forma como o Netinho lembrou, né? A gente procura, sempre vem na nossa mente uma passagem, um sinal, uma imagem do Cristo, e fazer com que ele consiga se fazer. Nesse sentido, alguém está me lembrando aqui, vou passar para vocês. A nossa capacidade mental de criar um cenário crístico, nós limitamos. Bezerra diz que nossas mentes, elas podem facilmente se vincular às energias naturais. Há uma água limpa e pura que corre num córrego. Há uma flor que perfuma e nos lembra a Deus. Há um sol que brilha, que aquece, que ilumina, que pode nos lembrar a Deus. Há um pássaro que canta e que encanta e que pode nos lembrar a Deus. Então, se eu estou na situação de uma sinuca de bico, não sei o que fazer, recorro à minha capacidade mental. E me lembre de alguma destas coisas, para fazer uma espécie de imantação com essas energias naturais, e alguém em nome de Deus vai se fazer. Agora preste atenção o que a ciência prova. A ciência fez um estudo, onde ela colocou um grupo de pessoas, não me lembro se eram 50, né, um grupo de pessoas, pegou um grupo grande e dividiu em 2 grupos, aleatoriamente, e botou um grupo para andar de bicicleta, e um outro grupo só para imaginar que andava de bicicleta. E fez isso em várias sessões, em vários momentos, por dias seguidos, ao final do qual tirou-se sangue desse grupo, tirou-se sangue deste grupo. Diferença, 5% só. Dos que imaginaram que andaram de bicicleta com os que andaram de bicicleta. O que quer dizer isso?
A nossa mente tem muito mais poder do que nós imaginamos. Então, a gente pense bem, a gente cria cenários mentais positivos, porque essa é uma atitude fundamental para nós. E aí é automático, é espontâneo. Se eu tenho uma atitude mental positiva, é essa que eu vou estar passando para aquele com o qual eu estou em relação. Nesse sentido, então, Jesus nos ajuda, em suas palestras evangélicas, ele consegue nos mostrar a grandeza daquilo que nós podemos recuperar em nossas explanações do Evangelho. Essa explanação do Evangelho é uma reunião que veio para se fazer nos intermédios das palestras públicas, e aquelas casas que não tem como organizar palestra pública, que tenha pelo menos uma reunião onde alguém abre o Evangelho e procura atender as necessidades que se fazem. E olha o que acontece, a Federação Espírita Brasileira, diante das realidades, a UNB teve 27 suicídios ano passado, entre os seus alunos. E o que acontece? Obviamente nós criamos essa reunião de explanação do Evangelho todo dia às 4 da tarde, a partir das 4, em vários momentos, para poder ajudar esses meninos que estão perdidos, com a cabeça oca, cheio de conflitos, faltando abraço, né, e essas coisas todas. Nesse sentido, então, é importante que a gente crie uma condição. Aí vocês vão dizer assim, mas na minha casa são só 2, como é que eu vou fazer? Como diz o Chico, vamos começar com os 2, porque olha a lição que a gente aprendeu no Canadá. Nós abrimos a parte do atendimento espiritual no Canadá em vários momentos, em períodos de 15, 20 dias, e aí 250 tribos indígenas compõem a população do Canadá. Eles nos dizem o seguinte: nós adoramos que vocês venham para cá, façam o trabalho aqui, mas nós já estamos há muito tempo visitando vocês nas casas espíritas, no Evangelho do Lar, na explanação do Evangelho, para que a gente consiga aprender com vocês. E isso aconteceu com o Chico, que em determinados momentos ele estava meio que só, e aí os espíritos diziam, não, segue, porque tem gente que precisa ouvir. Nesse sentido, então, as nossas reuniões de explanação do Evangelho, por mais que sejam, é uma possibilidade de abrir porta de trabalho para gente nova, para jovens. O que tem acontecido em algumas casas? O titular teve um problema e o jovem foi escalado, o suplente foi escalado, o substituto foi escalado, e às vezes ele faz uma explanação melhor do que quem estava no posto. E aí a gente tem sentido que nós precisamos ter uma política de trazer os jovens para as nossas áreas. Bom, vou passar por isso para poder fazer o passe, nós vamos ter um momento que a gente vai falar sobre ele. Então vou parar um pouquinho na radiação. A radiação é importante, todos nós ainda temos alguns ranços. O pessoal da mediunidade pode entender que a gente está tirando uma atividade, e a gente diz não, vocês podem continuar fazendo radiação, aquela radiação que se faz lá na reunião mediúnica, mas aqui nós estamos criando uma atividade. E aí nós voltamos, está lá no livro Amanhecer de uma Nova Era. Os espíritos, padres, pastores, etc., atendendo os homens bomba, espiritualmente falando, tentando fazer a recomposição perispirítica dos homens bombas detonados lá. E aí eles diziam assim, olha, nós precisamos buscar energias, materiais, fluidos na irradiação. E aí nessa hora os espíritos se voltam para o mundo e tentam saber aonde que eu estou podendo colher. Então, gente, a reunião de radiação é uma reunião que possibilita a gente mobilizar energias, trabalhar elas e fazer com que elas consigam atingir essas necessidades, porque a nossa capacidade mental de irradiar fluidos, ela não encontra objetos na distância. Ela se faz, os nossos pensamentos, sentimentos, eles vão alcançar aqueles onde nós fixamos o endereço vibratório. Isso já foi nos dito. Então, por exemplo, a nossa irradiação mental, ela não é limitada, ela é ilimitada. Aliás, o pensamento é uma das únicas coisas absolutamente livres que nós temos, particular, nosso. Nesse sentido, podem ser dirigidos aos seres encarnados ou desencarnados, a distância não é obstáculo. Por quê? Porque o nosso pensar mexe com fluidos, com o fluido cósmico universal, e nós temos aí elementos de assistência para aqueles que nos buscarem.
aqui Martins Peralva, né? A radiação mental vai estar sempre sendo alcançada por alguém que procura nos ajudar em favor daqueles que têm necessidade. Nesse sentido, então, não é reunião mediúnica, é uma reunião onde nós vamos aprendendo a trabalhar a nossa condição vibratória, mas aí chegamos no Evangelho do Lar e temos um problema, né? Porque muitos ficam brigando com a nossa área, porque vocês se adonaram de uma coisa que era comum, e a gente entende, não é esse o objeto, mas o Evangelho do Lar, na forma de necessidade de implantar, etc., é uma necessidade pela estatística atual. Infelizmente, o número de espíritas aumenta e o número de evangelhos no lar diminui. Como é que a gente explica isso? Corre do dia a dia? A falta do tempo? Outras preocupações? Eu não sei. Eu só sei que a gente precisa falar disso, possivelmente outras coisas se somam ao que eu falei, e fazer com que a gente consiga pelo menos uma vez por semana reunir a família e ajudar a fazer com que a gente consiga ter o culto evangélico, para que a diretriz seja restabelecida, e a gente vai poder ajudar a terra, porque a partir do Evangelho do Lar nós ajudamos a rua, o bairro, e dependendo da condição vibratória desse Evangelho, nós ajudamos uma cidade, um país, e nós precisamos restabelecer isso, reunir a família, que é uma das coisas que tem ficado menos comum. Na verdade, essa energia é que muda tudo. Essa energia maior, a força do amor, essa energia expansora, ela relaciona uma família, um casal, e ela ajuda a fazer com que a gente, sem perceber, ela possa nos relacionar. Isso é uma rede internacional chamada REU, de cientistas que não têm concepções religiosas e que estão trabalhando com seus conhecimentos para nos dar mais provas daquilo que o Cristo nos falou quando ele falou. Cuidado para a gente analisar onde está situado o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, estará o vosso tesouro. Então, por exemplo, para muitos, isso tem sido interessante, porque confirma um pouco mais algumas relações e explica algumas coisas, mas para nós, que já convivemos com a doutrina, etc., isso deveria ser só um elemento mais e não ser muitas vezes decisivo. Aí nós temos hoje vários equipamentos sendo produzidos para descobrir. Sugiro até que quem gosta de ler sobre isso, tem um livro que é best-seller nos Estados Unidos que chama, traduzido o título é Cuidado para não acordar seu câncer. E é uma pessoa que fica falando exatamente, ele pega os elementos que nós estudamos na doutrina, junto com a ciência e mostra que todos nós temos as energias que regulam uma manifestação dos genes em nós e, eventualmente, todos nós temos a possibilidade de câncer. Muitos de nós acordam e a gente está trabalhando para crescer. Mas isso não vem pelas vias da religião, isso vem pelas vias da ciência, essas coisas todas. Nesse sentido, gente, a gente tem outros elementos que ajudam a fazer com que a gente tenha mais comprovações, para ajudar a fazer com que a gente se convença mais. Kardec falava que ia chegar em algumas obras, ele fala no terceiro momento e outros no quarto momento, onde nós precisávamos ser mais tolerantes, solidários e trabalhar para fazer com que a gente conseguisse convencer aqueles que não atingiram esses patamares a compreender o próprio Cristo. Nesse sentido, então, a nossa área nos oferece desafios, problemas, mas inúmeras possibilidades. É uma área que nos oferece a condição de nós descobrirmos a nós mesmos, mas eu já vou entrando depois no outro tema, que nós vamos conversar, e nós vamos conversar muito focado nisso, como pelo diálogo, como conversando, como é que eu vou conseguir me apoderar, diríamos, dessa condição. E a gente vai fazer isso no outro momento. Agradeço os ouvidos, desculpem a corrida, mas para atender os horários. Muito obrigado, então.